A ganância parece que tem dominado o coração das pessoas por toda parte. Tudo que se vê são os noticiários de corrupção, de escândalos financeiros, principalmente aqui no Brasil. Mas essas coisas não deveriam afetar aqueles que lutam pela justiça, pela paz, pelo amor, pela fé em Deus, pois essas coisas é que são verdadeiramente o combate da fé e é a essência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem de hoje é sobre isso, o combate da fé. Você tem um minuto para Deus? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 11 diz assim: Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, diante de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse texto, Paulo está advertindo a Timóteo, um dos discípulos que acompanharam muito o ministério de Paulo, a permanecer na essência do Evangelho, naquilo que ele havia sido ensinado, na prática do amor, na piedade, na justiça, todas essas coisas que faziam parte da mensagem, que fazem parte da mensagem do Evangelho. E Paulo diz que ele não precisava sair desse caminho, porque muitos haviam se enveredado pelo caminho da ganância, pelo caminho do dinheiro, da qual ele diz que é a raiz de toda maldade, que naquele tempo as pessoas já haviam se contaminado para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho dessa forma, comercializando a fé. E Paulo diz para ele se afastar desse caminho, para continuar na luta e no combate, no bom combate da fé, na perseverança, a mansidão, no caminho da justiça, do amor, da piedade, porque tudo isso é o que faz parte do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele recomenda que Timóteo permaneça nisso, não deixar se levar pela ganância, pela avareza, da qual muitos haviam se contaminado e também se enveredado a ponto de se autodestruírem, porque esse é o caminho de morte, é o caminho da perdição, e muitas pessoas têm entrado, por isso, às vezes até mesmo destruído aquilo que parece ser a princípio bom, mas no final só é destruição para si mesmo. Então, essa é a recomendação do apóstolo para que ele não saia do caminho do Evangelho puro e simples, que é a essência de tudo aquilo que ele havia ensinado e aprendido de Paulo. Toda essa recomendação que o apóstolo Paulo dá a Timóteo e consecutivamente a todos nós, ela é atual, porque assim como naqueles dias as pessoas estavam voltadas para a ganância, isso no sentido do Evangelho, porque não é uma advertência aqui para políticos, para a área econômica do país. Paulo não estava se referindo a Roma, ao imperador, a nada disso. Estava se referindo ao Evangelho, àqueles que pregavam o Evangelho. Da mesma forma, nos nossos dias, embora esteja sendo a corrupção no Brasil de maneira política, social e econômica, na liderança do nosso país, não significa que isso se aplique necessariamente a isso, mas a todos aqueles que também pregam o Evangelho, todos aqueles que se dizem homens de Deus. Por isso o texto começa dizendo: homem de Deus, procura andar na prática da justiça, do amor, da fé, para não se deixar corromper pela ganância, porque é isso que destrói a vida das pessoas. Então, nesse dia, a mensagem para nós, para aqueles que realmente se sentem como homens de Deus, mulheres de Deus, aqueles que são chamados e convocados por Deus para anunciar o Evangelho, que possam praticar esse caminho da justiça e do amor e não se deixar levar pela ganância, porque assim como no passado, os nossos dias ainda é muito mais crescente a comercialização da fé, e não se deixar enveredar nesse caminho, porque é um caminho de morte, é um caminho de destruição e de juízo divino. Todos aqueles que andam por isso, que têm esse alvo. Então, nesse dia,
Eu oro para que todas as pessoas possam se conscientizar disso e entender que o Evangelho, a essência do Evangelho, é a prática da justiça, do amor de Deus, da fé, da piedade, porque isso é o que nós devemos praticar e andar. Esse é o combate da fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.